Na próxima quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal vai julgar um recurso da Defensoria Pública Paulista questionando um artigo da lei que pune o porte de drogas para uso pessoal. Hoje, o usuário pego com uma pequena quantidade de drogas não vai para a prisão, mas perde a condição de réu primário. Significa que, se ele for preso por outro crime, já terá antecedentes. A Defensoria Pública argumenta que isso fere o direito à intimidade e à vida privada, garantidos pela Constituição. Toda vez que você pune, que você trata uma questão social por meio do direito penal, você tende a marginalizar aquele sujeito que está sendo atingido. Seja porque você cria um estigma, você taxa aquele sujeito como criminoso e ele vai ter uma série de dificuldades para conseguir se reinserir na sociedade, vai ter um antecedente criminal. Caso os juízes do Supremo decidam descriminalizar o porte de drogas para consumo próprio, será necessário definir o tamanho da porção que o usuário poderá transportar sem correr o risco de ser confundido com um traficante. Hoje, os critérios são subjetivos. A lei de tóxicos diz que o juiz deve levar em conta a quantidade, local onde a droga foi apreendida e as circunstâncias sociais e pessoais, como os antecedentes do portador, mas não define porções exatas que caracterizariam só o consumo. O Instituto Igarapé elaborou uma nota técnica sugerindo quantidades de maconha, de cocaína e de crack que distinguiriam usuários de traficantes. Eu acho que a gente não resolve o problema com esses limites, mas você atenua os danos que essa política de drogas mal feita, de uma legislação ambígua, que não discrimina quem é usuário e quem é traficante. E, na prática, o que acontece é que quem decide isso é o policial que faz o flagrante. Se as medidas fossem adotadas no país, 69% das pessoas que hoje cumprem pena como traficantes seriam consideradas usuárias. Para esse jurista, o problema é que os traficantes podem descobrir maneiras de burlar a lei. Às vezes o traficante ele porta uma pouca quantidade de droga para simular, disfarçar, enganar as autoridades e, na verdade, estamos diante de um grande traficante. Luiz, a proposta não é liberar a venda, e sim definir quem é traficante e quem é usuário, é isso? Não, duas coisas, William. Este é um problema já antigo no Brasil, que a lei brasileira nenhuma, nunca, jamais distinguiu um e outro. Até porque não é fácil você distinguir, por exemplo, o critério da quantidade. Portugal é assim, por exemplo, vários países da Europa são assim. Agora, só a quantidade também não é um fator decisivo, porque eu posso ser um traficante e começar a levar de pequenas quantidades. Então, o importante é o conjunto. O critério quantitativo, ele só é orientador. Agora, o que o Supremo está em pauta para quinta-feira é outra história. É que a lei de 2006, que é a atual lei de drogas, ela no artigo 28 pune o usuário com 3 penas que não são mais prisão. Acabou a prisão. A advertência, prestação de serviço à comunidade e eventualmente tratamento. Aí se discutiu, bom, se não tem pena de prisão, é crime. Essa é a discussão. A polêmica é essa. Se o usuário hoje é um criminoso ou se não é um criminoso. O Supremo, numa decisão de 2008, se decidiu que é crime, ponto. E isso prepondera até hoje. E o que se discute é isso. Mas é mesmo um criminoso quem porta droga só por seu uso pessoal? E ademais, se você porta droga por seu uso pessoal, o Estado pode interferir nisso? O tema é este, o Estado pode interferir na tua vida privada, você faz um uso privado e não público, o Estado tem o direito de entrar na tua vida privada? Esse é o grande questionamento. Obviamente que a tese de dizer não é crime está favorecida hoje porque os Estados Unidos deram ré na política deles de drogas, instalada em 1971 por Richard Nixon, já deu ré. Obama soltou já 200 mil presos por drogas, está tudo solto, está liberando. O Uruguai já está, inclusive, legalizando e vai por aí afora. Agora, de qualquer maneira, a decisão do Supremo de quinta-feira, mesmo que diga não é crime, não está dizendo que é lícita droga e que ninguém pode vender isso no Brasil.
mesmo que o Supremo diga que não é crime usuário. Não é lícita, diferente do Uruguai. Não é descriminalizar a droga, não é isso? Isso. Só não é isso que o Supremo está querendo. Não, o Supremo talvez decida que o usuário não é um criminoso. Você pode até usar a palavra descriminalizar, mas não é legalizar. Nós não estamos fazendo o que o Uruguai fez, que legalizou. Ô Vila, essa questão da descriminalização da droga, você acha que limita o uso e a ação do tráfico? Isso é tudo muito questionável. Eu duvido de todos os dados no Brasil. Então, o dado fornecido que 69% dos presos por consumo de droga, identificados como traficantes, são meros consumidores e tal, eu sempre ponho em dúvida. Até e sobre dados que tem sobre a cidade de São Paulo, sobre outros fatos, também eu coloco sempre em dúvida tal. O que é inegável e é divulgado e já virou informação fidedigna é que o Brasil é o maior consumidor mundial de cocaína e de crack, né? Isso todo mundo sabe. E essa é uma das grandes tragédias do Brasil. Eu só lamento que uma discussão desse tipo ela seja feita no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o papel do Congresso Nacional, por exemplo, de deixar explícita e clara a legislação, essa e outras, né, é essencial, é o espaço de discussão da sociedade brasileira, né, na Câmara e no Senado e tal. E caberia ao STF discutir as questões constitucionais e tal. Então, eu acho que a gente transferir aquilo que é da Casa do Povo ou da Federação, como são Câmara e Senado, para o STF é um equívoco. Acho que essa discussão tem de ser feita no Congresso Nacional com bastante tempo, com bastante reflexão, com consulta aos diversos setores da sociedade, que isso afeta milhões de pessoas. É o que o Emilson Nunes Costa está dizendo aqui na democracia jabuti, que é essa nossa, decidir sobre criminalizar drogas, cabe ao STF, não à opinião popular através de consulta. O STF se torna um legislador nesse caso. Poxa, não é isso, Luiz? Tantos casos, união homoafetiva, depois aborto anencefálico, tudo o Supremo tem que entrar, porque o legislador hoje, com a Câmara e os políticos todos divididos, já não consegue mais consenso sobre alguns temas. Drogas é isso aqui dentro do Legislativo hoje é terrível discutir isso lá. Eles não entram em consenso, não conseguem. Então, vai sobrando para o Supremo e o Supremo, claro, vai ocupando espaços que não são dele. Deveria o Legislativo cuidar disso. Mas já que o outro não cuida, eu cuido. E aí vai resolvendo os problemas emergenciais. Células troncos, aborto anencefálico, união homoafetiva, marcha da maconha, tudo o Supremo teve que falar. O Marcos Davi aqui pelo Facebook, Vila, política incorreta de se punir o dependente. O traficante deveria ser preso após a adequada investigação e não por uma simples apreensão. Às vezes, um inocente é pego com drogas no carro que não é de sua posse. Isso é uma longa história. Veja o seguinte, William, desculpe que eu até te interrompi, mas veja o seguinte, é aquela velha história, a cocaína não é produzida aqui no Brasil, né? Então, assim, isso vem de fora das fronteiras e tal. O primeiro ponto, e fundamental para isso, é qual é o papel do Ministério da Defesa do controle das fronteiras nacionais e tal. Essa devia ser uma tarefa do ministro Jacques Wagner. Ele não está preocupado com isso, para o telespectador, ele está discutindo a crise política do governo. Ele está sempre no Planalto, tentando intermediar entre os partidos da base para chegar a um acordo, a relação com a oposição. As atribuições do Ministério da Defesa, que tem relação também com a questão da droga, são inexistentes. A coordenação do Ministério da Justiça com as polícias estaduais é vital. A grande questão é como coibir o tráfico e tal, né? E lembrar que o Brasil, volta a dizer, é o maior consumidor mundial de cocaína e crack e tal. Então, a questão que se coloca é o papel das autoridades federais e estaduais nesse combate. E a grande questão que elas não fazem. As nossas fronteiras estão simplesmente abandonadas. Na campanha eleitoral de 2010, diziam que tinha um drone na época, que ia fiscalizar uma parte da fronteira, A nossa fronteira seca são de milhares de quilômetros quadrados e tal. Então, a grande questão é o seguinte, primeiro, como combater o tráfico, como ele bem acentuou, e depois discutir seriamente com a sociedade a questão do consumo de drogas e analisar as experiências de cada país. A questão do Uruguai é muito recente. Vamos ver o que vai acontecer lá e lembrar também que a sociedade uruguaia não é a sociedade brasileira. A experiência melhor nesse ponto, Vila, está sendo nos Estados Unidos mesmo. Sim, que é um país 5 estados já legalizaram a maconha, estão vendendo, arrecadando impostos muito mais do que imaginou. Então, a experiência vai sair dos Estados Unidos. Se eles atestarem, pode ir tranquilo, não vai desmontar o país, com certeza vão copiar os americanos.